não sei como que é que ela vai operar a locação do seu apartamento sem passar pela recepção. Mas se você acha que dá certo assim, tudo bem. Eu vou entender como um enfrentamento e não vou te atender mais nas suas demandas. Aí você vai estar me dispensando também de te dar assistência. E convenhamos que quem construiu, fez o acabamento daquele prédio foi eu. Agora, se for para poder me enfrentar com esse tom de que eu faço o que eu quero, pronto e tal, isso tem limite, né? Como o apartamento está dentro de um prédio, dentro de um condomínio, ele passa pela área comum, a manutenção passa por mim, de algumas coisas. O caso do desaparecimento de Daiane Alves Souza completa mais de um mês sem respostas, mas as investigações começaram a revelar detalhes perturbadores que podem explicar o que aconteceu com a corretora de 43 anos que sumiu dentro do próprio prédio em Caldas Novas. Nos últimos dias vazaram áudios do síndico do condomínio que mostram uma disputa muito mais intensa do que se imaginava. A Polícia Civil aplicou luminol no apartamento procurando vestígios de sangue, o Ministério Público denunciou o síndico por crime de perseguição e a investigação passou oficialmente para o grupo de homicídios. O mistério continua, mas agora com mais pistas de que algo muito grave pode ter acontecido naquela noite de sumiço. Vamos conferir então as atualizações desse caso que é um mistério no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Daiane Alves Souza desapareceu na noite 17 de dezembro de 2025 após descer ao subsolo do prédio onde morava em Caldas Novas. As câmeras a registraram entrando no elevador, mas nunca mais captaram o seu retorno. A corretora de Uberlândia administrava 6 apartamentos da família no condomínio e tinha conflitos sérios com a administração desde janeiro de 2025. Ela já havia registrado boletim de ocorrência contra o síndico por perseguição e agressão física e em agosto de 2025 foi alvo de uma assembleia onde 52 dos 58 condôminos votaram pela expulsão dela do prédio. A situação era realmente muito tensa. No dia 19 de janeiro de 2026, o Ministério Público de Goiás deu um passo importante no caso. O promotor de justiça ofereceu uma denúncia criminal contra o síndico Kleber Rosa de Oliveira pelo crime de perseguição, conhecido juridicamente como stalking, com agravante de abuso de função. Isso significa que a acusação é grave e envolve o uso de cargo de síndico para perseguir a Daiane. Segundo a denúncia formal, Kleber teria utilizado a posição de síndico para criar obstáculos na rotina de Daiane de forma sistemática e intencional. O mais preocupante é que ele teria vigiado ela através das câmeras de segurança do condomínio, usando então as imagens de segurança não para proteger os moradores, mas especificamente para monitorar os passos de Daiane. A denúncia também aponta que o síndico supostamente fazia a corretora passar por constrangimentos públicos e interferia diretamente no fornecimento de serviços essenciais dos apartamentos que ela administrava, como cortes de energia, por exemplo. Então, assim, aí é muito suspeito, né? É muito suspeito, porque se estão falando que ele interferia nisso aí, e aí, na noite que ela desapareceu, ela foi no subsolo justamente verificar o corte de energia que estava acontecendo no apartamento dela. É, né? Muito suspeito. Esse síndico aí, não sei nem como é que não pegou uma preventiva até agora, hein? Não sei. Sou moradora do Ametista Tower. Minha mãe minha padrasta minha filha também. A gente tem 6 apartamentos lá no Ametista Tower. O seu Kleber começou a me ameaçar, a dizer que eu não podia mais trabalhar lá, que era para minha mãe me tirar de lá, né? Que eu não podia mais fazer o meu trabalho lá. E começou as perseguição e começou a desligar a água. A água dos apartamentos começou a desaparecer e eu buscando, perguntando para ele, para os funcionários, sem resposta. E com isso ele proibiu os funcionários, né, de me atender toda a minha família, né? Então a gente não tem direito a correio, a gente não tem direito a entregas. Foi me negado a chave da lavanderia, as chaves dos apartamentos da minha mãe, que eles não quiseram entregar, não quiseram fazer nada, né? A denúncia mencionava episódios de intimidação e até um registro de agressão entre Daiane e o síndico, mostrando que a situação tinha chegado num nível de violência física. Mas o que chocou muita gente é que recentemente vazaram áudios do síndico Kleber Rosa de Oliveira revelando o nível de rivalidade que ele tinha contra a Daiane. Nos áudios ele fala abertamente sobre a corretora de forma extremamente negativa, deixando claro que havia uma campanha ativa para expulsá-la do prédio e trazer a clientela só para ele.
A questão se ela vai ou não trabalhar, eu já decidi, não vai. Não vai. No que depender de mim aqui, ela não vai mais trabalhar. É uma decisão que já foi tomada. Se pediu para me informar, então já está informado. Eu recomendo que você encontre outra pessoa para fazer a gestão do seu apartamento, porque com ela não vai dar certo. A recepção não vai prestar serviço, atendimento a ela, não vai entregar chave, não vai entregar ficha, não vai fazer nada. Não sei como que é que ela vai operar a locação do seu apartamento sem passar pela recepção. Mas se você acha que dá certo assim, tudo bem. Eu vou entender como um enfrentamento e não vou te atender mais nas suas demandas. Aí você vai estar me dispensando também de te dar assistência. E convenhamos que quem construiu, fez o acabamento daquele prédio foi eu. Agora, se for para poder me enfrentar com esse tom de que eu faço o que eu quero, pronto e tal, isso tem limite, né? Como o apartamento está dentro de um prédio, dentro de um condomínio, ele passa pela área comum, a manutenção passa por mim, de algumas coisas. A forma como ele se refere a ela deixa claro que não era apenas uma questão de regras do condomínio sendo supostamente quebradas, mas sim uma perseguição pessoal com o objetivo específico de prejudicar ela. É fundamental pontuar, primeiramente, que o Sr. Kleber não figura como investigado no inquérito policial em curso. O administrador mantém postura colaborativa com as autoridades, fornecendo todas as informações e acessos necessários, certo de que a elucidação dos fatos é de interesse coletivo. Todas as condutas do Sr. Kleber se deram no estrito cumprimento de seus deveres legais e estatutários na condição de síndico, visando única e exclusivamente a manutenção da ordem condominial. E ainda sobre essas sabotagens da energia da Daiane que teriam sido o motivo do desaparecimento dela naquele dia, né, ao ir ao subsolo para resolver isso, documentos do Tribunal de Justiça de Goiás mostram que a primeira reclamação feita por Daiane sobre corte de energia ocorreu em 4 de junho de 2025, 7 meses antes do desaparecimento. O corte tinha sido feito pelo próprio condomínio sob a alegação de que a moradora descumpria regras do regimento interno ao promover atividades de marcenaria, né, dentro do apartamento. A Daiane, ela negou tudo isso, né, que mantinha esse tipo de atividade comercial no local. Ela informou que ela havia apenas instalado um armário para uso pessoal. O processo movido por Daiane contra o condomínio gerou uma multa de R$20 mil em razão do descumprimento da primeira decisão judicial para o restabelecimento da energia no apartamento. A decisão foi proferida no dia 8 de agosto de 2025. No dia 20 do mesmo mês, a Justiça de Goiás determinou com urgência que um técnico fosse ao condomínio para restabelecer o abastecimento elétrico na residência dela. Então, assim, ela ficava sem energia, cara, e ficava mais de um dia, né, pelo visto aí. Não era só um cortezinho para dar um sustinho, não. Ficava ali sem um tempão sem energia, cara. Olha que absurdo, né? Um vídeo gravado em abril do ano passado, mas que acaba de ser divulgado, mostra um técnico da empresa local de energia recomendando a Daiane colocar um cadeado, imagine, no quadro de força, porque alguém estava desligando a chave de luz do imóvel dela. O juiz André Igo Mota de Carvalho até autorizou o uso de força policial, caso fosse necessário, para garantir que a energia de Daiane fosse religada. A decisão judicial determinava que o condomínio se abstivesse de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade até o julgamento final do processo, sob inclusive pena de multa de R$500 por dia aí de suspensão dos serviços. Mesmo com a decisão judicial favorável à Daiane, os cortes de energia continuaram acontecendo. Então os caras assim, foda-se o que o juiz falou, né? Pô, vamos continuar aqui. A polícia, após o desaparecimento dela, chegou a testar, inclusive, o sistema elétrico do apartamento e não encontrou nenhum tipo de problema, né, técnico que justificasse essas quedas de energia que estava acontecendo direto. Então, assim, fica um pouco claro, né? Fica um pouco claro que era sabotagem ali pra Daiane passar perreio, se mudar dali o quanto antes, né? Só que, mesmo assim, parece que não tava dando certo, né? Ela não queria sair, não. A polícia técnico-científica realizou uma perícia detalhada no apartamento de Daiane e em outras áreas do condomínio usando o luminol, que é aquela substância química que identifica, né, os vestígios de sangue, mesmo se houver tentativa de limpeza ali de um possível crime no local. Os peritos aplicaram luminol em todos os cômodos do apartamento da corretora, no hall de entrada do andar dela e em outro apartamento pertencente à família, onde a Daiane chegou a morar, inclusive, por alguns meses. O material coletado foi encaminhado para Goiânia, onde vai passar então por exames laboratoriais para traçar o perfil genético de Daiane. O objetivo é comparar o DNA dela com possíveis vestígios encontrados nos locais periciados. Se houver sangue de Daiane, né, em algum local inesperado, isso pode indicar que houve violência e ajudar a reconstruir os últimos momentos dela antes do desaparecimento. Além dessa perícia com luminol, a investigação está concentrada na análise das imagens de segurança também do prédio. O DVR, né, o equipamento responsável por armazenar as gravações das câmeras do condomínio, foi apreendido e está sendo analisado também no Instituto de
Criminalística de Goiânia, os peritos estão verificando se houve falha técnica, manipulação das imagens ou se tem algum arquivo ali e acabou sendo apagado. Essa análise é fundamental porque uma das grandes questões do caso é justamente a ausência de imagens da Daiane saindo do prédio. Os moradores relataram à polícia que, à época do desaparecimento, o edifício passava por reformas e que as câmeras de segurança que cobriam áreas da garagem não estavam funcionando. Então, assim, é uma coincidência muito conveniente, né? Para quem quisesse aí fazer alguma maldade aí, né? Fazer sumir sem deixar rastro. A polícia está investigando se essas câmeras realmente estavam quebradas ou se foram desligadas propositalmente. Tá? Também estão verificando se houve edição ou exclusão de arquivos do sistema de gravação. Se descobrirem que o DVR foi manipulado, isso então já é uma prova fortíssima de que o desaparecimento da Daiane foi planejado. As investigações também revelaram que a Daiane tinha conflitos não apenas com o síndico, tá? Mas com outros moradores e até funcionários do condomínio. Documentos aos quais a imprensa teve acesso relatam um episódio envolvendo a Daiane e uma funcionária responsável pela limpeza das áreas comuns do condomínio, ocorrido em maio de 2025. Então, Daiane descendo as escadas para verificar um novo corte de energia no prédio. Seu pai me bateu, vocês já estão presos. Seu pai me bateu, vocês estão aqui presos. Abre aqui, por favor. Você já tem alguém que já foi de passado comigo? Nem vou, eu também vou. Não, nem vou, nem vou. Não, Segundo o documento, a funcionária afirmou que a Daiane teria empurrado intencionalmente um carrinho de compras contra um balde de água, o que deu início ali, caiu a água ali, sujou o corredor, enfim, né? E aí deu início a uma discussão no corredor do prédio. A situação teria evoluído então para agressões físicas, ofensas verbais, ameaças, algumas delas na presença do síndico e registradas também por câmeras de segurança da recepção. Dias depois, a funcionária voltou a procurar a delegacia para relatar novos episódios de intimidação e ameaças supostamente feitas então por Daiane. Moradores relataram à Polícia Civil que a corretora era alvo frequente de reclamações por barulho excessivo, comportamento considerado agressivo. Isso criou um clima de revolta generalizada no condomínio, né? Parece que ninguém também gostava dela lá, né? Com a Daiane sendo vista como uma pessoa problemática pela maioria dos vizinhos. Aí resta saber então se a Daiane também era meio encrenqueira, né? Ou se foi uma ação coordenada ali de todo mundo para poder ferrar ela. O que, sinceramente, cara, 52 dos 58 condôminos votaram para ela sair, também já mostra que a Daiane era uma pessoa provavelmente difícil de conviver. Mas ainda assim, é claro que não justifica, né, o que aconteceu com ela, né? Pelo amor de Deus. Mesmo com todas essas revelações recentes, o caso ainda segue sem respostas, né? A polícia ainda não informou quem estava no condomínio no horário do sumiço, se houve movimentação em comum de veículos ou se a Daiane ela teve contato com alguém no subsolo. Também não foi divulgado se ela saiu do prédio ou se permaneceu em suas dependências, possivelmente morta ali em algum local escondido. O destino de Daiane, após o último registro nas câmeras, permanece um mistério completo. Não há movimentação bancária, não há sinal de celular, não há nenhum indício de que ela esteja viva em algum lugar. E a família segue, né, vive essa angústia de não saber se a Daiane foi vítima de homicídio ou se ela está sendo mantida em cativeiro em algum lugar. E você, o que você acha? Você acha que ela está viva ainda? Infelizmente, possa ter já morrido? Você acha que o síndico tem alguma coisa a ver ou não? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Deixa aqui a sua sugestão também para o próximo vídeo. Até mais. Tchau.